Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é continuar a nossa reflexão a respeito da obra Cultura, um conceito antropológico, de Roque Laraia. No item 4 da obra do Roque Laraia, que trata sobre todas as culturas terem uma lógica própria, o objetivo do autor é se contrapor à perspectiva daqueles antropólogos mais antigos que tinham uma leitura pela via de uma espécie de darwinismo social. Nessa via bastante etnocêntrica e preconceituosa, classificavam-se culturas entre aquelas que tinham lógica, e por lógica que entende-se esse modelo de compreensão da realidade e de interação, né, da mesma pela perspectiva da ciência, né, daquilo que nós elencamos como lógica, e também, do outro lado, sociedades chamadas de pré-lógicas, sociedades marcadas fundamentalmente pela feitiçaria, pela religiosidade, mas que não deteriam, portanto, de uma racionalidade tal qual a nossa, por exemplo. Então, dentro dessa possibilidade bastante etnocêntrica de classificação, o Roque Laraia vai contrapor e dizer que esse tipo de abordagem não passa de um preconceito, que inclusive precisa ser superado, para entender que cada cultura tem no seu interior seu sistema de coerência e sua lógica. Então, claro que há o estranhamento, né, quando, por exemplo, a gente se defronta com um modelo cultural diferente, mas isso não quer dizer que não haja ali uma regra, né, uma coerência e também uma forma lógica de compreensão da realidade. O que há, na verdade, é um sistema simplesmente diferente do nosso. Então, é legal entender a partir dessa relação do autor, inclusive valendo-se de uma analogia que ele mesmo se refere, citando aí um antropólogo inglês, que vai tratar de um caso, analogamente falando, né, de um cego, por exemplo, que tem uma cirurgia já depois de bastantes anos sem enxergar, né, então não tendo acesso a esse sentido, e quando começa a enxergar, se assusta porque percebe tudo confuso, muitas cores, muito movimento, e tudo isso não é necessariamente, pelo menos de início, assimilado por esse, né? Então é cego. E essa situação até de desagrado em relação à percepção de alguém que não havia ainda percebido, é exatamente essa relação de estranhamento que temos com estas lógicas diferentes. Claro que aqui o objetivo não é querer perceber se há lógica, qual é efetivamente a lógica, como se a palavra lógica aqui condensasse necessariamente um regime de verdade. A ideia é entender que da mesma forma que um cego estranha uma realidade que para ele é inédita, a gente também estranha uma cultura que nos é nova, e claro que na medida em que, por exemplo, nessa analogia, o cego vai se habituando a percepção da realidade, vai conseguindo distinguir movimentos, cores, e passa a processar tudo isso melhor, né? Então aquele ex-cego, é mais ou menos o que acontece conosco quando estamos abertos para também assimilar uma nova cultura e um modelo que é diferente do nosso. Então, aqui, claro que o autor está falando e está jogando, né, com a ideia do etnocentrismo, mas já propondo fundamentalmente uma superação dos preconceitos em relação àquilo que difere do nosso olhar e da nossa base, do nosso filtro de realidade, que é a nossa cultura. Esse preconceito, né, essa visão, ela é bastante oriunda de um pensamento de Augusto Comte, que depois, claro, que se desdobrou e se fortaleceu em outros vieses, né, por exemplo, da cultura, que parte desse pressuposto de que, por exemplo, a feitiçaria ou a religião são modos primitivos de concepção da realidade, contrapondo-se, portanto, ao modo científico, que seria o mais evoluído. Isso, infelizmente, serviu para a mentalidade colonizadora, por exemplo, né, desconsiderando em absoluto a cultura indígena, a cultura africana, entendendo que ali a cultura era inferior, num olhar absolutamente preconceituoso, para, claro, de algum modo justificar a imposição cultural, alegando, né, que seja para si mesmo, de que seria inclusive uma espécie de favor que faziam aos colonizados, aos escravizados, apresentando-os a uma cultura melhor, né? Então, é justamente desse desdobramento no aspecto cultural que o Roque Laraia está contrapondo e mostrando que o etnocentrismo
obrigatoriamente, né, numa situação, claro, né, de pensar que uma superação dessas situações de preconceito precisa ser relativizado, né, e essas barreiras precisam ser quebradas. E no quinto e último ponto da obra, o Roque Laraia vai tratar sobre a dinamicidade da cultura. Então, falando sobre o fato de quanto as culturas estão em constante movimento. Para isso, ele vai se valer também de um exercício imaginativo. Então, imaginemos assim, por exemplo, um missionário jesuíta lá no século XVI, observando determinada forma de manifestação cultural, enfim, de uma etnia indígena. Então, esse missionário observa como esses indígenas se comportam. E, paralelamente a essa primeira observação, ele também observa, enfim, o modo como formigas, por exemplo, saúvas, também se comportam dentro, né, de suas colônias. Então, seriam dois objetos de observação, né? Um comportamento e uma cultura de alguma etnia indígena e, de outro lado, o comportamento de formiga saúva. Passado, por exemplo, 4, 5 séculos depois, quando, né, hipoteticamente, a gente pudesse retomar essas observações, a observação da colônia das formigas tenderia a ser igual, né? Porque por mais que a gente esteja pensando aqui em séculos, a princípio, porque se trata de um comportamento instintivo, há a manutenção desse comportamento. Por outro lado, ainda que hipoteticamente essa cultura indígena não tivesse sofrido influência dos colonizadores ou de outras culturas, e depois a gente vai falar sobre isso, mesmo assim essa cultura estaria bastante modificada, porque internamente há todo um movimento também de atualização, de mudança de alguns elementos, ainda que lentos, de cultura, né? Então, para isso, o Roque Laraia vai classificar dois modos de dinamicidade cultural. A primeira seria a própria dinamicidade cultural interna, no sentido das mudanças que acontecem no interior de cada cultura. Claro que essas mudanças são mais lentas e que, inclusive, voltando àquele exemplo, né, do missionário jesuíta e dos dias de hoje, por exemplo, a partir da descrição do missionário jesuíta lá do século XVI e comparando-as, né, por exemplo, aos dias de hoje, por exemplo, observando inclusive a mesma etnia, a gente poderia inclusive encontrar alguns elementos que fossem semelhantes àqueles da época. Então, a gente poderia até chegar a conclusões erradas de que a cultura é a mesma, né, de que há uma manutenção da mesma identidade que havia lá na observação do missionário. Porque alguns elementos, ainda que estéticos, enfim, externos, né, se mantenham, é inegável que também elementos internos estão em constante mudança. Essa mudança é lenta, mas ela é perceptível, inclusive dentro da perspectiva geracional. Então, é normal que a gente tenha diferença entre as gerações e que, por exemplo, os nossos pais, pensando aqui no interior de nossa cultura, preocupem-se com coisas e atribuem importância a outras, das quais, por exemplo, a nossa geração já veja de modo mais relativo, entende? Claro que isso não quer deslegitimar o conhecimento dos mais velhos e longe disso, mas mostrar só o fato de que dentro de cada cultura, ainda que de uma geração para outra, já é perceptível, né, esse processo de movimento ou dessa mudança, dessa modificação. Se esse é o primeiro movimento, aquele mais lento que a gente percebe, mas que no fim das contas ele acontece de modo menos brusco, né? Há um segundo movimento de dinamicidade cultural, esse bem mais evidente, que acontece a partir do choque com diferentes culturas. Então, imagina que uma cultura já tem seu processo interno de modificação, né, de dinamicidade, e quando ele se confronta com uma outra visão de uma outra cultura, então aí sim a gente tem um aumento ainda maior nessa transformação. Ele pode acontecer de uma situação, por exemplo, de troca cultural. Esse intercâmbio cultural, ele também é muito comum, porque se a gente não estiver pensando aqui em algum povo tão isolado a ponto de não acessar um outro, esse contato ele é quase que natural, né? Então, tirando essa situação de povos tão isolados assim, né? Por outro lado, existe uma outra situação que não é necessariamente de intercâmbio, mas de imposição, e essa é bastante desastrosa e modifica
radicalmente, né, a cultura na sua dinamicidade, que é aquela que se dá, por exemplo, numa situação de imposição cultural. Então, nessa situação de imposição cultural, a gente tem aí exemplos inúmeros, como, por exemplo, né, os processos de colonização dos europeus sobre os indígenas, os africanos, e aí a gente percebe que essa imposição é desastrosa. Se de um lado há, dentro dessa situação de imposição, a tentativa de anular a identidade cultural do outro, há, claro que, do outro lado, a tentativa de resistência, de manter essa identidade cultural, ainda que atravessada pela cultura do dominador. E aí, claro que a gente tem os fenômenos de sincretismo, né, de miscigenações culturais, enfim, né, de todo esse processo rico que vivenciamos ainda hoje, que, claro, né, resulta de um processo bastante cruel, mas que se manteve, né, e aquilo que resta também, e claro que merece muito, né, toda a nossa consideração. Nessa situação, nessa perspectiva, né, o autor inclusive fala que dentro dessa dinâmica é que a gente, ao perceber inclusive, né, essa dinâmica, é que a gente precisa refinar o nosso olhar para cada vez ser menos preconceituoso, para entender que na medida em que a gente está aberto a esse mundo diferente, seja intergeracional, né, entre gerações ali, e seja sobretudo com culturas diferentes às nossas, quanto mais aberto a gente tiver isso tudo, mais a gente vai estar se permitindo a acessar um mundo que ele chama inclusive como um mundo novo, né, do porvir, que é um mundo cheio de coisas, cheio de novas experiências, de situações, e claro que aí está toda a riqueza da humanidade e do modo como ela produz e acessa todo o restante da realidade.